Matemática, oitavo ano, unidade 1, trilha 1. Cadernos de apoio à aprendizagem. Gravado por Renato Yoshikawa para uso exclusivo da pessoa com deficiência, não podendo ser comercializado conforme Lei 9610/98. Cidade do São Salvador, Bahia, 29 de abril de 2021. Trilha 1. Tema: Potenciação e notação científica. Subtítulo: Botando o pé na estrada. Você já ouviu falar do bit e do byte? Saberia qual a diferença entre bit e byte? O que seria 1 GB de internet e 1 TB? Soletrando: bit, B-I-T, byte, B-Y-T-E. Subtítulo 3: Lendo as paisagens da trilha. Acompanhe as descrições de 4 imagens coloridas. Figura 1. Foto de ventilador metálico prateado, com bordas quadradas. Em seu interior existe um espaço circular onde fica a hélice giratória. Esta hélice apresenta 6 pás. Figura 2. Montagem feita em computador do Sistema Solar. Além do Sol, planetas e partes curvas de suas órbitas foram representadas. O fundo da imagem está em preto. Figura 3. Foto de um carro esportivo vermelho e preto, chamado McLaren. Um diferencial desse carro está em suas portas, que abrem para cima. Figura 4. Esquema de coronavírus feito em computador. O vírus é esférico e ao longo de sua superfície, representada em rosa, há espículas azuis, que são projeções parecidas com espinhos ou agulhas. Fim da descrição das imagens. Analise cada uma dessas imagens de forma detalhada. Suas formas, cores, contrastes, imagine suas texturas e sabores. Em seguida, responda às perguntas. 1. O que elas expressam? 2. Há uma mensagem vinculada às imagens? Se há, que mensagem é essa? 3. Alguma das imagens chamou sua atenção? Por quê? Subtítulo 4. Explorando a trilha. Agora te convido a conhecer e aprofundar um pouco mais sobre a trilha. Abre aspas, potência, dois pontos. Pode ser grande, mas também pode ser pequeno, fecha aspas. Aí mesmo na sua casa, peço que observe os seguintes eletrodomésticos: a geladeira e a televisão. Peço que escreva as seguintes informações sobre cada um deles: a marca, as dimensões da geladeira e as polegadas da televisão. Pesquise sobre a geladeira e a televisão e diga qual a potência de cada um desses eletrodomésticos. Qual deles é mais econômico? Por que é mais econômico? Poderíamos relacionar a potência desses eletrodomésticos com a potência da matemática? Vamos continuar a trilha com a leitura de um texto. Texto 1. Título: O que é potenciação? Parágrafo. A potenciação é uma simplificação da forma de expor uma multiplicação de fatores iguais. Antes de detalhar a potenciação, vamos nos lembrar da adição. Nas séries iniciais, aprendemos a somar e logo vemos que existem formas de expressar somas, como... Primeiro exemplo. Perceba que eu falarei o 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual 2 vezes 7. Outro exemplo. Note que eu falarei o 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Igual 4 vezes 10. Assim como podemos expressar uma soma de fatores iguais,
Através do produto desse fator pela quantidade de vezes que é escrito, nós podemos substituir a multiplicação de termos pela potenciação. Eis exemplos. Item A: 3 vezes 3 igual 9. Item B: 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 igual 81. Item C: note que eu falarei o 3 uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. 3 vezes 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 3 igual 59.049. Para simplificar a notação dessas multiplicações, nós podemos utilizar a potenciação. Essa forma de representação foi originalmente criada pelo matemático e filósofo René Descartes, abre parênteses, 1596-1650, fecha parênteses. Na potenciação, nós representamos apenas uma vez o número que será multiplicado e, acima desse número, colocamos a quantidade de vezes que ele foi escrito. Veja como ficam os exemplos citados na representação através da potenciação. Item A: 3 vezes 3 igual 3 elevado ao quadrado. Depois do 3 está sobrescrito o 2, lembrando que esta conta anteriormente tinha sido escrita assim: 3 vezes 3 igual 9. Item B: 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 igual 3 elevado à quarta potência. Após o 3, vem sobrescrito o algarismo 4. Lembre-se de que esta conta tinha sido apresentada assim: 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 igual 81. Item C: 3 vezes 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 3 igual 3 elevado à décima potência. Depois do 3 está sobrescrito o número 10. Lembre que esta conta tinha aparecido assim: 3 vezes 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 3 igual 59.049. Repare que falei o algarismo 3 nesta multiplicação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Podemos generalizar a representação de uma potência da seguinte forma: sejam A e B números racionais. Então, A vezes A vezes A vezes reticências vezes A igual A elevado a B. Abaixo dos vários A está escrito, abre aspas, B vezes, fecha aspas. Observação: é muito comum em matemática utilizar letras no lugar de números. Assim, é possível pensar matematicamente de modo mais geral. A letra A poderia representar vários valores, dependendo do caso. De acordo com esta lógica, neste texto será também utilizada a letra N. Assim como acontece com as demais operações, os termos de uma potência recebem nomes específicos. Descrição da imagem em que está escrito 3 elevado ao quadrado igual a 9. 3 é a chamada base. 2 é o expoente. 9 é a potência. Fim da descrição. Em geral, quando nos deparamos com uma potência, precisamos repetir o produto da base quantas vezes indicar o expoente. Mas 3 regras são facilmente vistas. 1. Quando a base for zero, o resultado da potência será zero. 0 elevado a n igual zero. 2. Quando o expoente for 1, o resultado da potência será exatamente o valor da base.
a elevado a 1 igual a 3. Quando o expoente for zero, o resultado da potência será sempre 1. A elevado a zero igual 1. Disponível em brasilescola.uol.com.br. Para aprofundar mais sobre esse tema, é necessário que você realize os estudos no seu livro didático e nos links a seguir. Simulador disponível em gplan.com.br. Videoaula youtube.com. Quiz thatquiz.org. Roteiro de estudo semana 17. educacão.ba.gov.br. Subtítulo 5. Resolvendo desafios da trilha. Para continuar avançando, te desafio responder a questão 1. Pegue uma folha de papel que tenha formato quadrado, ou seja, com lados de tamanhos iguais. Faremos diversas dobras nesta folha quadrada, conforme a figura a seguir. Descrição da figura. Primeiro passo. Posicione a folha à sua frente, bem esticada sobre uma mesa. Note que ela tem 4 pontinhas e 4 lados. Localize a margem direita da folha, isto é, o lado direito da folha. Perceba que um limite dessa margem está na pontinha do papel mais distante de você. Esta pontinha é um vértice. Toque-o. Explore o papel da seguinte maneira: saindo do vértice, seguindo pela margem, vindo no sentido de seu corpo. Alcance a outra pontinha, ou seja, o vértice mais próximo a você. Saiba que você percorreu a margem direita do papel. Segundo passo. Toda a margem direita da folha precisa ser levada para o lado esquerdo. É como se a margem direita do papel passasse a deitar sobre a margem esquerda, com total alinhamento das margens. Pensando no dia a dia, isso parece bastante com dobrar lençol ou toalha. Cada pontinha do papel, ou seja, cada vértice, precisa estar sobre a respectiva pontinha localizada no lado esquerdo da folha. Para conseguir fazer isso, a mão esquerda deve manter o papel fixo na mesa. Já a mão direita, indo para o lado direito, deve esticar todo o papel, apertando-o contra a mesa, até sentir que o papel vai dobrando à direita. Repare se uma metade do papel ficou bem em cima da outra, com todas as margens bem alinhadas. Abra o papel, voltando àquela posição inicial, em que ele estava totalmente esticado na mesa. Note a dobra vertical em baixo relevo que se formou. Esta dobra deve ser reta. Terceiro passo. Volte a dobrar o papel, pegando a margem direita da folha e levando-a para a margem esquerda, como você já tinha feito. Novamente, a dobra ficará à direita e as 4 pontinhas do papel ficarão à esquerda. Daí, pegue a margem do papel que está mais distante de você e traga-a ao encontro da margem mais próxima a você, alinhando bem as duas margens. Isso fará com que a margem mais longe de você deite sobre a que está mais perto do seu corpo. Quarto passo. Agora repita este procedimento, dobrando mais uma vez o papel, de modo que a margem mais afastada de você deite sobre a parte mais próxima a você. Assim, surgirá uma nova dobra. Quinto passo. Continue com mais uma dobra. Desta vez, a margem esquerda do papel dobrado deve encontrar a margem direita. Fim da descrição da imagem. Disponível em portaldoprofessor.mec.gov.br. Vamos registrar as observações. Copie a tabela a seguir no seu caderno e prossiga até pelo menos a quarta dobra. Descrição da tabela, formada por 3 colunas e 3 linhas. A primeira linha corresponde ao alto da tabela e tem informações escritas. Na primeira coluna está escrito o seguinte:
número de dobras. Na segunda coluna consta o seguinte: número de figuras simétricas formadas com as dobras. E, na terceira coluna, está redigido assim: observações. Saiba que esta terceira coluna não apresenta informações, está totalmente vazia. Na segunda linha, o número de dobras é zero. O número de figuras simétricas formadas com as dobras é 1. E na terceira linha, o número de dobras é 1. O número de figuras simétricas formadas com as dobras é 2. A partir daqui, você precisará criar a quarta linha em diante e preenchê-las, respondendo ao que se pede no exercício. Fim da descrição da tabela. Disponível em portaldoprofessor.mec.gov.br. Questão 2. Vamos colocar esferas de metal em 6 frascos, da seguinte maneira. No primeiro frasco colocará 3 bolinhas e nos demais o triplo de bolinhas do frasco anterior. Quantas bolinhas terão no segundo frasco? Quantas bolinhas terão no terceiro frasco? E no quinto? Questão 3. Certamente você já respondeu nossas questões iniciais. Então, vamos agora expressar os termos na linguagem de potência. Por exemplo, 1 gigabyte é 1 bilhão de bytes, ou 2 vezes 10 elevado a 9 bytes. Abre parênteses, 2 vezes 10 elevado a 9 é 1 gigabyte escrito em notação científica. Fecha parênteses. 1 bilhão de bytes é escrito assim: 1 acompanhado de 9 zeros. 1.000.000.000. Questão 4. Usando notação científica, podemos representar coisas bem pequenas. Por exemplo, o tamanho do coronavírus. Agora é com você. Apresente aqui essa representação. Questão 5. Existem algumas curiosidades envolvendo potência. Com a ajuda de uma calculadora, resolva as potências a seguir. A. 9 elevado ao quadrado. B. 99 elevado ao quadrado. C. 999 elevado ao quadrado. D. 9.999 elevado ao quadrado. E. 4 elevado ao quadrado. F. 34 elevado ao quadrado. G. 334 elevado ao quadrado. H. 33.334 elevado ao quadrado. O que você observa? Para saber mais sobre notação científica, assista às videoaulas sugeridas e consulte o roteiro de estudos. Subtítulo 6. A trilha é sua. Coloque a mão na massa. Chegamos ao momento da trilha de muita liberdade para você expressar o que aprendeu até agora. Demonstre as descobertas desta viagem por meio de palavras, frases, desenhos, abre parênteses, concretos ou abstratos, fecha parênteses, músicas, quadrinhos, pintura, paródias, charges, poemas ou qualquer outra linguagem. Subtítulo 7. A trilha na minha vida. Convido você a associar o tema desta trilha com sua vida. Há algo vivenciado até aqui que te faça lembrar de fatos do passado, do presente ou do que você pensa sobre o seu futuro? Pode ser uma simples lembrança, uma situação engraçada, um desejo. Peço para que expresse isto através da linguagem escrita, pois ela é muito importante para a construção do seu próprio conhecimento e para o exercício da cidadania. Esta atividade é feita, abre aspas, de você para você, fecha aspas.
Compartilhe com seu professor apenas se desejar. Subtítulo 8. Proposta de intervenção social. Já estamos chegando ao final da trilha, e sempre que uma viagem acaba, temos muitas boas histórias para contar. Então te convido a compartilhar o que você colheu pelo nosso caminho. Partilhar o que se aprende é um ato de generosidade e pode ajudar outras pessoas a conhecerem algo útil e importante a ser aplicado na vida. Topa dividir uma aprendizagem desta aula com outras pessoas? Pesquise na internet, se tiver acesso, em seu livro de matemática ou qualquer outro, alguma curiosidade envolvendo uma potência. Compartilhe com alguém de sua casa e em sua rede social. Pode usar Facebook, Instagram, WhatsApp e outras redes. Quando for socializar, use hashtags. Hashtag Tempo Casa, hashtag SecBA, hashtag Fique em Casa, hashtag Cadernos de Apoio, SecBA, hashtag Escola, hashtag Educacão, pois assim sua produção ganha mais alcance e pode ser publicada nas redes sociais da Secretaria de Educação da Bahia. Ah, não esqueça de marcar sua escola e colegas de turma. Subtítulo 9. Autoavaliação. Responda a algumas perguntas. A. Você reservou um tempo para realizar esta atividade? B. Se reservou, conseguiu realizar esta atividade no tempo programado? C. Considera que a trilha te ajudou a aprender o conceito matemático de potência? Justifique sua resposta. D. Você acha que consegue aplicar na sua vida as aprendizagens dessa aula? Justifique. Fim da gravação.